Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Olá, bem-vindos, bem-vindas, ouvintes do podcast 50 mais 1. Mais um conteúdo diferenciado para somar na sua vida. Antes de mais nada, quero agradecer Cooperativa Cocre, Super Cabelos Cosméticos, sempre com a gente, querendo compartilhar e levar o melhor conteúdo. Hoje vou conversar com o expert, querido e amigo Pedro Marcílio, que com a marca do seu tempo, 60 mais 7, tem sólida experiência em propaganda e promoção, marketing de relacionamento e assessoria de imprensa. Pedro também é consultor, palestrante, articulista da Marca Exalc, comentarista da Educadora Jovem Pan Piracicaba, mestre em Reiki. Esse segredo ele não tinha me contado ainda, depois eu também vou cobrar, quero saber mais sobre isso. E mentor do programa Fio do Bigode. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Cris. Muito bom estar com você aqui, muito bom poder estar participando dessa tua iniciativa, que eu acho que é muito legal. Já assisti alguns programas e realmente acrescenta muito pra gente. Coisa boa, esse seu olhar é super importante. Você sabe que você é uma referência para mim. Assim, com toda a sua experiência, know-how, contribui muito para a minha história e agora vai contribuir para todo mundo que está ouvindo e que tem interesse, porque a vida, na verdade, é um marketing em tudo, inclusive o pessoal. Sim. E esse momento que a gente vive grandes mudanças, né? A gente vai entrar num tema que o Pedro, gente, ele levanta essa bandeira e ele está aqui justamente agora para reforçar o que eu vou falar para vocês, que é o assunto. O mundo digital não mudou as regras básicas do marketing. Olha só, ouvintes, isso aqui não é uma pergunta, e sim uma afirmação. O Pedro está aqui para reforçar. É isso mesmo? É isso mesmo. As leis fundamentais de marketing não mudaram, né? Você pode ter um outro contexto, mas as leis básicas, elas não mudaram. Até porque a forma de você competir, ou dos produtos ou serviços competirem, é uma só. O mercado é um só. Né? E dentro do mundo capitalista existem algumas regras básicas para você se estabelecer, ou qualquer negócio se estabelecer, e dentro do ponto de vista de marketing, existem algumas regras ou leis que você deve seguir para aumentar a tua competitividade, aumentar a sua penetração, ter um destaque, e isso tudo não tem nada a ver com comunicação, isso é marketing puro. Então, as pessoas confundem muito essa questão da comunicação, da propaganda, do marketing. Marketing e propaganda, Pedro, é a mesma coisa? Claro que não. É totalmente diferente. Se confunde muito isso. Muitas vezes eu escuto isso, inclusive tem um artigo meu na Marca Exalc, onde que eu detalho mais isso, mas são dois universos completamente diferentes. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que comunicação é um subcomposto do marketing. Né? Então, não é que eles andam paralelo, uma coisa vem debaixo da outra. Então, você define as suas estratégias de marketing e aí, a partir daí, você vai fazer a comunicação para isso. A propaganda para isso. Exatamente. A comunicação, a propaganda para isso. O marketing, a função do marketing é estabelecer o posicionamento de um produto. Os seus valores, os seus diferenciais e assim por diante. Com quem você quer conversar. Com quem você quer conversar, qual o mercado que você vai atuar e tudo isso. É uma coisa muito mais ampla. O marketing, inclusive, envolve desenvolvimento do produto ou do serviço. Ele tem que estar muito bem estruturado, muito bem embasado, para que você, a partir disso, aí você faz a comunicação. A comunicação, simplesmente, ou a propaganda, ela é o meio de fazer com que o teu produto, os diferenciais do teu produto, a tua marca, chegue na cabeça de alguém, chegue na casa de alguém. É a ferramenta que você vai usar para levar a tua marca. Exatamente, exatamente. Então, a propaganda, a promoção, marketing de relacionamento, assessoria de imprensa, que é uma arma poderosíssima. Né? Então, aí você tem, diferente do marketing, você tem exatamente a forma
como você vai levar. De que maneira você vai fazer com que a comunicação chegue até lá. E hoje, nos dias de hoje, você tem os principais meios digitais. Né? É onde que as pessoas também confundem um pouco. Então a mídia mudou. Não, a mídia não mudou. É mais uma mídia, né? É mais uma mídia. É mais uma mídia. As redes sociais são mais uma mídia. Quer seja ela o Facebook, Instagram, que não LinkedIn. dá para fazer só essa mídia também, como no passado. Gente, não dava para fazer só rádio, ou só jornal, ou só TV, ou só revista. Exatamente. É uma boa estratégia de marketing. Eu estou participando de um projeto, de um lançamento de um produto muito legal. Infelizmente, eu não posso revelar agora, porque é um lançamento, é um lançamento bacana aí, tá? Que é um produto que é 100% baseado em tecnologia. Tá? Muito bem. Foi definido pelo cliente, né, que basicamente toda comunicação vai ser feita através dos canais digitais. Tá? E marketing e relacionamento. Televisão vai existir. Então não é que a televisão morreu, como você está falando, né? Ou como alguém podia falar. Então vou usar só todos os canais digitais e pronto. Né? Não preciso de mais nada. Não. Aí a televisão tem um papel muito importante. Aquilo que a gente chama de awareness, de criar exatamente uma imagem mais específica, você dar mais amplitude para aquele produto, aquele serviço. Então, a estratégia de comunicação já está definida. Né? Que é trabalhar as redes sociais, todas as mídias digitais e televisão. Nesse caso, a televisão, inclusive, vai entrar como um suporte. Ela não vai entrar como mídia principal. Mas está aí, a televisão, a boa e velha televisão, ela está aí. Sem dúvida. E que vai ter sempre a sua função. Como poderia também. Exatamente. Como poderia também ter uma revista, ter jornal, tudo, também cabe. Cabe, depende da forma como você quer atingir o público, o que você quer comunicar. Exatamente. Esses meios ainda existem, ainda têm o seu papel, ainda têm sua força, e é uma pena, só aqueles que não se transformaram a partir do momento em que o mundo se tornou digital. Então, invariavelmente me perguntam, né? A televisão vai morrer? Não vai morrer a televisão. A televisão tem um papel dela. Acharam que os livros iam morrer e não estão voltando com tudo, porque tem algumas coisas também que a questão sinestésica do ser humano, né? Que em algumas situações ele ainda cabe, né? Eu não troco o livro ainda, né? Do lado da minha cama antes de dormir, de pegar o livro na mão. Exatamente. E tem coisas que as questões humanas também são muito individualizadas, né? Os gostos verdade. Humanos. São mesmo. Essa questão. São mesmo. O que você tem são os meios tradicionais, ou aqueles meios analógicos, se adaptando ou se transformando para o mundo digital. Gerando mais opções. Né? E aí você tem mais canais, exatamente. Sim, sem dúvida. Bom, a gente está aqui com esse desafio de afirmar esse tema de hoje, porque em meio a tantas mudanças, né, numa velocidade jamais imaginada por nós, né? A gente falar das leis de marketing são muitas. Né? Então, assim, para os jovens que estão aí, que acham que tem que rasgar tudo, que agora é digital, vamos entrar dentro daquele, né? O Pedro, gente, me indicou um livro fantástico que eu li e recomendo. Que ele é um livro antigo, de que ano? Ele é de 1900? Olha, ele é de 1995. 95. Gente, e vale a pena. É livro de cabeceira para quem precisa do marketing, precisa entender. Tem uma empresa que é As 22 Consagradas Leis do Marketing, de Al Ries e Jack Trout. E ele vai aqui falar 3 leis principais do marketing que ele acha importante, e a gente vai desenvolver esse assunto para você, nos dias de hoje, que não pode deixar de aplicar. Fala para nós, Pedro. Vamos lá, Cris. É bem legal mesmo. E é um exercício que eu me propus a fazer. Na hora que eu reencontrei esse livro mais recentemente, eu comecei a ler esse livro, até porque ele faz parte da minha história. Né? E aí eu comecei a ler essas leis de marketing. Né? As leis, como é que está aqui mesmo? Ó, são as leis imutáveis de marketing. Né? Bom, muito bem. Comecei a ler isso aqui, obviamente que o foco ainda era numa época analógica. Né? Muito bem. Aí eu comecei a ler e fui percebendo que, trazendo
para a realidade atual, para o mundo da tecnologia, para o mundo do digital, essas leis não mudam absolutamente nada. Absolutamente nada. Então é muito legal esse livro e é legal esse exercício. E esse exercício, acho que inclusive ele pode exemplificar o que é a tal da inovação. Né? A gente fala muito de inovação. A técnica de inovação, uma delas é essa, é você pegar aquilo que já existe e simplesmente lançar um outro olhar. Sim. Ou olhar de uma outra forma aquela história inicial. Então foi o que eu fiz. Eu li esse livro e, assim, como você falou que está amando o livro, eu amei ler de novo. Olha só. Então foi muito gostoso ler de novo o livro, só que com essa ótica agora, trazendo para valor presente, para a realidade que nós temos hoje. Que esse poder de interpretação faz muita diferença na vida, porque... Sem dúvida. E tem que ter uma certa habilidade para entender toda essa movimentação e aplicar da forma correta. Primeiro, você precisa ter desprendimento. Segundo, você tem que estar desarmado, porque é aquela velha história, né? Não, você está lendo um livro de 95, a realidade era outra. Não, esquece. Não, mas ele cita exemplos de empresas que estão fazendo sucesso até hoje com toda essa questão de mudança. Claro, lógico. São empresas, os exemplos são atuais e o mais incrível que é de 1995 e ele cita cases que são as empresas ainda estão no topo hoje. Exato. A maioria. Tem vários exemplos. Né? Heineken, exatamente. Tem vários exemplos. Coca-Cola, BMW. Então, assim, não é à toa que eles estão ainda hoje sendo, né, os primeiros nos segmentos deles. Então, assim, é muito, muito interessante. Fala para nós. Então, vamos lá. Como nós temos um tempo reduzido, porque isso aqui daria para ficar falando horas demais, e horas. Demais, né? Então, eu pensei 3 leis simples que pode exemplificar toda a força que ela tem ainda hoje. Então, a primeira lei que eu vou falar é a lei da dualidade. O que é a lei da dualidade? Ela significa o seguinte, que no sprinter do desenvolvimento do mercado, ou no dia a dia no desenvolvimento do mercado, normalmente 2 marcas prevalecem na cabeça das pessoas. Por mais que seja, por mais marcas que você tenha naquela categoria, ou naquele segmento. Normalmente 2. Então eu faço um exercício com você agora, rapidinho. Se a gente for falar de um site de busca hoje, quais são as 2 marcas que você lembra? Mercado Livre, Buscapé... Não, busca de conteúdo. De conteúdo? De notícias? Isso, por exemplo. G1 e UOL. Perfeito. Né? Então, essas 2 estão na tua cabeça. Ou não tem mais? Lógico que tem. Tem, claro. Se a gente for falar... eu estou pensando aqui qual é a terceira que vem na minha cabeça. Não vem a terceira. Não vem, exatamente. Vixe, então, se você pegar nos sites de busca, por exemplo, então você tem Google e Yahoo. São as 2 que prevalecem na tua cabeça. Se por algum motivo você não conseguiu acessar a informação lá no Yahoo, ou lá no Google, que hoje é o líder de mercado, você é capaz de procurar até no Yahoo. Encontrar talvez a mesma informação. Sim. Mas são as 2 que você tem. Por exemplo, tem um da Microsoft, que é o Bing. Você conhece? Sim, já vi, mas eu não uso. Pronto. Já vi. Ela não faz parte do teu radar. Não. Não faz parte do teu radar. E por que ficaram? Qual a estratégia que eles usaram para eles serem... Aí são várias estratégias, né? Da maneira como eles construíram a marca, né? E a maneira como eles desenvolveram o produto, com toda essa agregação de tecnologia. Que essas estratégias estão no livro, de como que eles sobressaem, que eu achei muito legal. Essa questão do primeiro, de categoria, de percepção. Vamos falar sobre isso. Que é onde realmente faz com que essas marcas se prevaleçam. Né? Exatamente. Então, você precisa entender que você tem que estar no topo. Você tem que estar no topo. E você, mesmo estando no topo, quando eu digo no topo, não é de participação de mercado, é no topo na cabeça das pessoas. Né? E saiba que mesmo você estando no topo, você ainda vai estar concorrendo com mais uma marca. Como você mesmo acabou de dar os exemplos, como eu falei do Google e do Yahoo. Né? Então, se amanhã eu tiver algum problema com o Google, você não tem a menor dúvida, né? Eu vou para o Yahoo, imediatamente. Você quer ver uma coisa interessante?
Tá. Isso daqui faz parte do mercado de tabaco. Eu sei que hoje em dia o tabaco está fora de moda, essa história toda. Mas eu trabalhei em umas campanhas de Marlboro. Tá? Marlboro, numa época que o Marlboro era uma marca extremamente consagrada, tal, tudo. As propagandas eram lindas, né? Você sabe que a indústria do tabaco, ela não só estuda o líder do mercado como a segunda marca. Tá. Todos os movimentos da segunda marca. Por quê? Na indústria do tabagismo, o que acontece? Você tem uma marca, quem fuma tem uma marca predileta. Tá. Né? Mas acima dessa marca está a vontade de fumar. Se eu parar num boteco, se eu parar numa loja de conveniência e não achar a marca que eu tenho, eu não vou deixar de fumar. Eu vou pegar uma segunda marca. Essa segunda marca a indústria estuda e tem pesquisas para isso. Por quê? Se eu bobear ou se a marca líder bobear, a segunda ocupa o lugar. Entendi. Tá? Então, você percebe que você tem que tomar cuidado, são duas frentes e essa tal... A do consumidor e a do concorrente, que está em segundo lugar. Exatamente. Isso faz parte desse mundo, dessa lei aqui, da lei da dualidade. Tá. Legal, né? Muito legal. Vamos para a segunda. Você vê, é uma coisa que escrita há tantos anos e que está... é extremamente atual. Exato, exatamente. Tem uma quase outra... Bíblico. Hã? É quase bíblico. É quase bíblico. Tá? Tem uma outra lei que eu acho legal citar, que é a lei do foco. Tá? O que é a lei do foco? Tá? Você tem que buscar uma associação do teu produto com uma função. Então, vou dar um exemplo. Se eu falar de cárie para você, qual é a marca de creme dental que tem que vir na tua cabeça? Colgate. Pronto. É isto. Tá? Se eu falar de família, por exemplo, pode vir uma série de marcas. Manteiga Doriana. Família Doriana. Né? Uma família que talvez não exista mais hoje. Sim. Mas, por exemplo... Mas ficou, né? Ficou. A família Doriana, aquela coisa clássica, pai, mãe, dois filhos, perfeita. tal, tudo. É a família perfeita. Mas esse exemplo da cárie, né? Da cárie ou proteção dentária, é exatamente isso. Você precisa encontrar uma palavra mas é uma palavra, não é uma frase. É uma palavra que defina o teu produto, ou defina a tua marca. Tá. Para que é nesse segmento que você compete. Então, muitas vezes as pessoas fazem um erro. Né? Vou te dar um exemplo. Colgate concorre com quem? Né? Com Sorriso, qualquer outra marca. Né? Não. Qual é o mercado que a Colgate trabalha? Ela trabalha no segmento de proteção bucal. Esse é o segmento. Dentro do segmento de proteção bucal, você vai ter várias marcas. Né? E cada uma tem que encontrar o seu diferencial. Então, uma pode focar, por exemplo, Sensodyne é para dentes sensíveis. Tá. Ou sensibilidade. Sim. Né? E assim por diante. Então, na hora que eu falei cárie, imediatamente o teu radar já ligou e você falou Colgate. Sim. Então, toda vez que você pensar no dentista, puxa, eu tenho que fazer uma revisão dentista, tal, tudo, cárie, é Colgate que está trafegando na tua cabeça. Né? E como é que essa questão do foco, então, assim, a lei do foco, mas a pessoa que está ouvindo a gente agora, como é que é para atingir esse foco? Não, você tem que fazer isso, tem que falar de cárie, vem Colgate. Mas como é que ele atingiu essa questão do foco? Você constrói. Não, primeiro você encontra o teu foco, o teu nicho. Né? Acho que um bom exemplo é Trinova. Tá, vamos lá. Tá? Adoro. Trinova não é uma revista. Ela deixou de ser uma revista. Sim. Né? Ela passou a ser um hub de mídia. Sim. Um hub de comunicação.
Tá? Na hora que você estabelece esse posicionamento, isso com o tempo... que você faz parte dessa história. com o tempo e da maneira como você vai construindo esse novo conceito, as pessoas vão assimilando. Sim. Então, daqui a pouco, na hora que a gente for falar de hub de mídia ou um hub de comunicação, tudo, a palavra que vai vir na cabeça é Trinova. Pelo menos aqui na nossa região. Que é uma movimentação construída que você... Exatamente. Mas a Trinova é revista? Não. A Trinova também é revista. Sim. A Trinova é podcast, é o que nós estamos fazendo aqui. É evento. É tudo isso. Através dessas atividades todas é que você vai construir esse posicionamento sem perder o teu foco. Um erro que as pessoas, ou que as empresas cometem, ou que algumas marcas cometem, é achar que o slogan, a mudança de slogan, faz com que a marca seja percebida diferente. Né? Isto é, de novo, propaganda. Isto não é marketing. Você pode ter um novo slogan, mas eles têm que estar debaixo de um conceito só. Tá. Do mesmo conceito. É isso que você tem que manter. Esse foco você não pode perder em hipótese alguma. Perfeito. Tá? Porque senão você começa a criar aquilo que a gente chama de esquizofrenia de comunicação. Conta o que é. Como assim? Adorei. Você tem marcas esquizofrênicas. Tá? Existem marcas esquizofrênicas. São marcas que elas se posicionaram de um jeito ontem, sem mais, sem menos, por uma questão de achar que tem que ser moderna, muda o posicionamento hoje e assim por diante. Aí a comunicação começa a ficar totalmente distorcida. Né? Então, esta marca ela vai perdendo valor ou ela vai perdendo credibilidade ao longo do tempo. A esquizofrenia de comunicação leva a isso, a perda de credibilidade. Então, você começa a desconfiar daquela marca. Hoje em dia, uma das grandes mudanças do que nós estamos vivendo, principalmente no marketing, é que você deixa de falar com o coletivo e começa a se relacionar no one-to-one. Isto é a grande mudança que nós vamos ter, né? Ou que nós estamos tendo agora. A partir do momento em que desenvolver o conceito ou a tecnologia do Big Data, onde eu consigo saber quem é a Cristiane de cabo a rabo, eu vou falar com você só aquilo que te interessa. Que é o que o Instagram faz. Exatamente. Ele te direciona para o conteúdo que te interessa, ele te direciona para as pessoas que vão gostar do que você fala, daí você recebe mais curtida, ele faz toda essa questão do algoritmo. Exatamente. Então você tem isso daí tem um nome, tecnicamente, é a mídia preditiva. Eu consigo te rastrear, conforme você... as pessoas às vezes não entendem direito, mas quando você navega pelas redes sociais, você vai deixando rastros. Sim. E você tem mecanismos e ferramentas onde eu consigo rastrear. E eu consigo descobrir quais são os teus valores, quais são aquelas coisas que te agradam mais e te agradam menos, de uma maneira mais fácil. A partir do momento em que eu consigo ter essas informações, eu consigo falar com você no conteúdo e na linguagem que mais te envolve. Tá. Essa é a grande mudança que nós temos hoje. Né? Isso veio da tecnologia. Essa é uma ferramenta que Exatamente. Nós ganhamos hoje. Exatamente. Só que a lei do foco ela não mudou. Porque essa lei do foco é importante para atingir os resultados. Exatamente. Porque o que a gente quer no final? Que as pessoas consumam mais o nosso produto, a nossa ideia. Isso. Né? Exatamente. E não tem jeito, a marca no fim tem que prevalecer, o nome. Sim, a marca tem que prevalecer no final. Né? Eu tenho um outro caminho que eu falo também, um outro conceito que eu digo, que o importante, porque você tem um desafio maior aí. Tá? E aí esse desafio, sim, a comunicação pode ter um papel mais forte que o marketing, ou tão forte quanto o marketing. É aquilo que eu chamo do teu top of mind, tá? Que vem primeiro à cabeça, para o share of heart. Pela participação no seu coração. É aquilo que eu costumo dizer que é o capital emocional da marca. Quanto maior for o capital emocional da marca, maior é o teu envolvimento com ela.
A Coca-Cola é um exemplo com as propagandas de Natal. Por exemplo. Que toca o coração. Exato. E marca, porque a gente fica, Exato. quando vê, a gente fica emocionada. Exatamente. E são as propagandas, né, que se fala, nossa, só pode ser Coca-Cola, essa Exato. propaganda do Papai Noel de Natal. Exato, exatamente. E veja, e não é uma questão de pressão de mídia. O que eu quero dizer pressão de mídia? Não, a Coca-Cola tem tudo isso porque ela tem um investimento muito grande. Sim, é verdade. Mas ela é consistente. Primeira coisa, ela tem recursos e ela é consistente. Sim. Se você não tiver recursos, se você for uma marca menor, o mais importante é o seguinte, dentro dos teus limites de recurso, seja constante. Seja que consistente. É o que eu falo quando as pessoas vão conversar, eu sento à mesa para falar sobre comunicação, né? E eu sempre enfatizo que ações isoladas não são consistentes, que não dá para se medir uma ação dentro de qualquer mídia, ações isoladas. Eu fiz rádio uma vez. Eu fiz revista uma vez. Eu fiz televisão uma vez. Não funciona. Quando uma vez, não dá resultado, mas não vai dar mesmo. Isso é o... Porque assim, é injusto com a mídia você querer fazer uma ação isolada e medir retorno, medir resultado. Porque se fosse assim, eu colocava a Trinova uma vez no JN e todo mundo vinha bater na minha porta. Não vem. Não é assim. Não dá. Não é assim. Olha, eu estava conversando sobre isso a respeito da importância do efeito da comunicação. Agora, esses dias atrás aqui. E tem um negócio muito clássico na comunicação. Tá? Todo período de crise, qualquer que seja ela, o que prevalece mais são as promoções. São as comunicações com um cunho promocional. Tipo como? Compre agora, em 10 vezes, compre 1, leve 2, tudo porque é um período onde que o dinheiro tem uma outra percepção. Tá? Então, para você poder se destacar, principalmente no período de crise, o grande diferencial está a vantagem que o cliente leva, a vantagem que o consumidor leva. Tá? Muito bem. Num período mais estável, aí sim vem todo o conceito de imagem de marca. Tá? Então, aí é um período onde que você pode ter uma ação... Um outro tipo de ação, de outro tipo de ação, é uma outra estratégia. Tá? Então, em períodos de crise, por exemplo, né, você se usa mais a promoção, porque é resultado rápido. Tá? Uma promoção não tem mais do que 1 mês, 2 meses. Entendi. Promoções acima desse tempo, assim, morre. Tá? Ela perde valor dentro da linha do tempo. Isso faz parte da estratégia de marketing. Isso faz parte da estratégia de marketing. Exatamente. Né? Enfim, basicamente, você percebe que a primeira lei que nós falamos, essa outra lei, elas continuam iguais. Então, gente, primeira lei, dualidade. Segunda lei, foco. A lei do foco. Tem uma outra que eu pensei, que eu achei muito legal também, e por coincidência é a primeira, né, do livro, que é muito legal. Muito legal. Que é a lei da liderança. Ela faz com que a gente leia o livro inteiro, só isso. Nossa, quando eu comecei a ler o livro na hora do almoço, eu estava na editora e aí eu estava comendo, né, que às vezes, gente, não façam isso, mas na correria às vezes eu ponho o prato em cima da minha mesa de trabalho e vou fazendo as coisas, vou lendo. É verdade. Mas ok. Aí eu comecei a ler. E aí eu falei, gente, que demais. Não consegui parar. Daí eu fui lendo, li as 3 primeiras leis, assim, numa sentada. Então, conta pra gente. Não, é muito legal. Por exemplo, a lei da liderança, tá? Que ela é muito simples. É melhor você ser o primeiro na tua categoria do que eu ser o melhor na sua categoria. É demais essa explicação. Nossa, é perfeita. Então, é aquela história, né? O exemplo que eles dão no livro é fantástico. Né? É fantástico. E assim você tem vários outros exemplos no mercado. Porque que é exatamente ele conta isso. que a primeira pessoa que atravessou o Atlântico, eu não lembro o nome da pessoa, é tal Lindenberg. pessoa. Lindenberg. Aí, só que a segunda pessoa que atravessou,
fez em tempo melhor que o primeiro. Uma rota melhor. Um tempo melhor. Mais economia de combustível, tal, tudo fantástico. E só que, gente, desculpa, ninguém sabe quem entendeu? foi. Ninguém sabe quem foi. O cara ainda largou a mulher, nunca mais voltou, ficou desolado. Exatamente. E o cara que foi o primeiro que fez, que ficou na memória. E é tudo assim, né? É tudo assim. Tem que sair na frente, gente. Exatamente. Né? Desculpa, aceita que dói menos. Tem que sair na frente. Não, é bem isso mesmo. Tá? Uma vez me perguntaram se a propaganda ia morrer, ia mudar, tal, tudo. Cris, a coisa é tão simples quanto. Enquanto tiver alguém produzindo alguma coisa e alguém consumindo alguma coisa, a propaganda nunca mais vai morrer. O marketing nunca vai morrer. E nunca teve tão forte o marketing. Lógico. Quanto que eu escutei que marketing não dá resultado, que é só boca a boca. Não, aí, você quer ver? Olha Desculpa te interromper. Pessoas que falam isso, eu canso de ouvir isso. Ainda, né? Incrível, ainda. Pessoas que falam ou usam essa expressão, eles estão confundindo marketing com propaganda. Exato. Tá? Tem nada a ver como nós falamos no início do nosso papo. E também não tem nada a ver falar que propaganda não dá resultado. Claro que não, propaganda dá resultado. Então, o que não dá resultado é propaganda ruim. Exato. O que não dá resultado é você não ter foco. Exato. O que não dá resultado é o teu produto não ter um diferencial. Um diferencial claro. Ou o teu serviço. Às vezes você recebe um anúncio maravilhoso, a pessoa vai lá e é mal atendido. Você quer ver um negócio? Uma das coisas que é fundamental é o pós-venda. Muita gente acha que o trabalho de marketing termina quando ele faz a venda. E aí entra uma outra especialidade que eu tenho, que é o marketing de relacionamento. Sim. Tá? Que na hora que você dá atenção para o teu consumidor, tá? Primeira coisa, ele já fez um favorzaço para você, que foi comprar o teu produto. Sensacional, favorzaço, tá? Fantástico. O segundo é o seguinte, poxa, dá uma satisfação para ele, pergunta para ele se ele gostou. Pergunta para ele se ele está confortável, se atendeu às necessidades dele. Perceba isso. Primeiro, vai ser uma linha de aprendizado violenta, né? Porque, de repente, você pode estar errando na mosca. Sim. Né? A segunda coisa é, na hora que você aprende e você se relaciona com o teu consumidor, principalmente nos dias de hoje, ele percebe que você está dando uma atenção para ele. Então, você está dando uma satisfação para ele. Você está dizendo para ele o quanto ele foi importante ou o quanto ele é importante para você. E isso, hoje em dia, ele tem também mais uma ferramenta que, como a comunicação é muito rápida, quando você faz isso ecoa muito positivamente e rápido. Claro, lógico. Faz muita diferença. Lógico. Porque as pessoas estão muito imediatistas, individualistas, e quando faz esse pós-venda, eles geram um diferencial muito maior que qualquer marca e empresa pode imaginar. Usando um pouco das terminologias de hoje, a gente fala muito de experiência, né? Sim. Experiência. Então, eu tenho que promover a melhor experiência para o meu cliente. Tá bom. Você promoveu? Você sabe? Qual foi a experiência dele? Exato. Como Entende? Como é que foi a experiência dele? Tá? Ter hoje, não é ser, né? Exatamente. Hoje, essa história do one-to-one, essa história do marketing one-to-one, a comunicação one-to-one, ela força, essa é a grande mudança que nós estamos vivendo hoje. Sim. Tá? Nós somos indivíduos. Eu tenho um celular e eu falo com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Sim. Quando eu digo falo ou estabeleço um diálogo, essas são as comunicações que eu recebo aqui. Na hora que eu estou olhando as minhas redes sociais aqui, alguma coisa, eu estou sendo impactado. E ela está falando comigo. Ela não está falando com as pessoas que estão em volta de mim. É o famoso one-to-one. Exato. É isso aqui. E eu acesso. E outra, eu sou muito mais poderoso. Porque se aquela propaganda estiver me amolando, eu, tiro. Total. Então, hoje... Que é o que mais acontece. Hoje, esse pequeno exercício é pior que o zap. Do dedo, viu, gente? Do dedo no celular. No celular. Isso aqui é pior que o zap do controle remoto que se tinha antigamente. Tá. De mudar de canal, né? Exatamente. Né? Porque a rolagem no celular é muito mais rápida, né? É muito mais rápida. E tem coisa que às vezes você nem parou, porque não é porque você não quis, porque nem deu tempo de ver. Exato. Dependendo do momento, você quer dar só uma roladinha e acabou. Exato. E outra coisa, uma coisa que isso eu defendo há muito tempo.
Comunicação é entretenimento. A propaganda, ela tem que entreter. Se ela não te entreter, você passa por ela. E, de novo, o gestinho do dedo. Prevalece. Prevalece. Segundo, você recebe um monte de comunicação, principalmente hoje em dia com o remarketing, né? De repente você entrou no Google, pesquisou alguma coisa, Total, aí os caras começam a te seguir, feito louco, né? Uma coisa até chata demais. Sim, eu diria. E eu até falo que isso aqui ainda está se organizando, né? O mundo da propaganda, a maneira de se fazer propaganda, a maneira de se fazer mídia ainda está se organizando no mundo digital. Não, com certeza, não tem como. É tudo muito novo e não para de vir plataforma, não para de vir aplicativos. Então, a gente, assim, eu acho que a gente tem muito para conversar. Com certeza, essa é a primeira de muitas, como sempre, né? Que bom. Nossos encontros são sempre muito produtivos, é sempre muito aprendizado. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil parar aqui, não. Porque a gente aprende muito. Não há quem não precise de um posicionamento correto ou profissional ou da sua marca. E, Pedro, você faz muita diferença. Sua bagagem é forte, consistente e inteligente. Então, eu recomendo, né, para quem precisa saber mais, ouvir mais, acompanhe o Pedro nas redes sociais, acompanhe o Pedro na Educativa Jovem Pan. Exatamente. No programa do Fio do Bigode, que também é direcionado para isso. Aqui o podcast, nossos assuntos são variedades, comportamento. Não, o do Pedro é direcionado para essa questão, né, do comportamento, de marketing. Marketing, vendas. Então logística. Vale muito a pena. Eu sou coladinha nele, ele sabe, sou fanzaça. Acho que a gente não é nada sozinho. Quero agradecer você por estar aqui contribuindo com esse conteúdo. Obrigado. Quero agradecer a Cooperativa Cocre, que deixou aqui um mimo, um presente para você. Oba. A Super Cabelos Cosméticos também, que deixou aqui um produto incrível para cuidar dos cabelos. Para minha franja? Para sua franja. Isso é ótimo. E tem um mimo da Trinova também. Eba. Então, gente, a gente encerra por aqui. Mas antes disso, eu quero que o Pedro deixe a frase que marca a vida dele, que ele acha que é essa linha que a gente deve seguir. Fala para nós. Na verdade, eu tenho algumas, né, Cris? Tá, imagino. Então, mas eu vou falar 3 bem rapidinhas, né? Uma delas é o seguinte, de um bom tempo para cá, eu literalmente, a ficha caiu e eu tenho muito claro de que caixão não tem gaveta. O que eu quero dizer com isso? Todo o conhecimento que eu adquiri, se eu não dividir com as pessoas, ela vai morrer comigo. E aí ninguém ganha. Então, essa história de fazer um legado, eu trabalho muito nisso. Eu tenho uma satisfação muito grande em passar o meu conhecimento para as pessoas. Adorei isso. Sabe? Caixão tem gaveta e é fantástico. E essa é a nossa missão. Não tem coisa melhor do que compartilhar boa informação. Fazer a diferença. Que alguém que está ouvindo aqui, a gente aprendeu alguma coisa. A gente, quando termina aqui, eu falo com o Paulo, falo com o Ronaldo, falo, gente, não é demais? Aí a gente fica, né, fazendo um brainstorm aqui. Não, adorei isso, adorei aquilo. E as pessoas, às vezes, é difícil de ir embora, porque é bom demais compartilhar. Sem dúvida, Cris. Uma outra frase que eu tenho o homem e suas circunstâncias. Sabe? Porque nós somos um ser mutante e imutável. Tá? Nós não somos perenes. Tá? Deveremos mudar, né? Exatamente. A dinâmica da vida, ela faz com que a gente tenha comportamentos e decisões diferentes. Então, muitas vezes você não entende uma decisão que uma outra pessoa está tendo, então não discuta a decisão. Vai tentar entender a circunstância que ela está. Perfeito, adorei. E a terceira frase, para a gente terminar, da vida, a gente só leva a vida que a gente leva. Ai, gente, eu falei, gente, eu peço uma frase, ele dá 3, ele transborda. Parabéns, querido, muito obrigado e beijo a todos que estão nos ouvindo. Até mais. Até mais. Valeu. Cocre apresenta
50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.